a proposta da noite, falarmos sobre um trechozinho narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Na verdade, ele está no capítulo 10 de o livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido de Amor Xavier, e é ditado pelo Espírito de Emmanuel, que é esse Espírito que é o maior explicador do Evangelho aqui na Terra. Nós não temos a menor dúvida disso. E o capítulo chama Mediunidade, que é um tema bem interessante para nós tratarmos, até para abrir nossos horizontes, as nossas mentes. E eu já confesso de público que se não fosse a mediunidade e a convicção da mediunidade, eu jamais falaria em público, e principalmente nas casas espíritas. Só iniciei para falar na perspectiva de ser instrumento de Jesus, orientado pelos espíritos superiores, porque vou reconhecendo a cada dia mais as nossas fragilidades. Aí eu estou falando da minha, vou reconhecendo. Então, por causa da perspectiva da mediunidade, de entender que nós somos canais vivos e que influenciamos uns aos outros, e que dentro da nossa disposição nós recebemos o auxílio e o amparo na extensão da necessidade, do merecimento, é que a gente se propõe a determinados trabalhos, seja ele na oratória, na casa espírita, na sala de aula, na cozinha, na culinária, no serviço de obra, na pintura, no marketing social, na rede social, seja ele na eletrônica, na elétrica, na engenharia, na medicina, por causa dessa perspectiva da mediunidade que a gente consegue desenvolver obras do bem nessas direções, ainda que talvez no movimento inconsciente, mas é com a mente, com o coração aberto, com o desejo, com a vontade de realizar e de fazer, é que as coisas acontecem, embora a maioria das vezes não saibamos. Mas aqui, na casa espírita, nós vamos saber, a gente vai saber, nós vamos fazer consciente, porque nós estamos sendo aclarados pelos ensinos dos espíritos, que a verdade é que está em tudo quanto é lugar, em todos os ambientes, mas que precisa ter olho de ver e ouvido de ouvir, conforme o próprio Jesus já nos ensinou. Então, o Emmanuel pega o trechinho do Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte. Aliás, se vocês prestarem atenção nas músicas que são cantadas, principalmente no movimento espírita e até alguns protestantes, nós vamos ver, eu acho que o católico também, a gente vai ver esse trechozinho sendo cantarolado, com ritmo e com poesia, com rimas, sempre muito falado, mas pouco estudado. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do seu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. É esse trechinho do Atos dos Apóstolos, Eu não vou tentar cantar aqui não, tá? Porque ia ser um desastre. Esse tipo de mediunidade, daqui a umas reencarnações, Paulo? A gente, quem sabe, a gente desenvolve, Mas o Emmanuel, então, ele vem discorrer a respeito disso aqui, vem falar para nós. E é substancial a fala dele. A gente não consegue extrair a profundidade dos ensinamentos de Emmanuel, não. Ainda não, vai chegar que a gente vai extrair mais. Mas a gente pega na superficialidade e já sustenta bem, tá? Já é muito robusto. Aí ele fala assim, vou lendo, comentando alguns pedaços, e depois a gente solta o livro para dar vazão à própria mediunidade. Então ele fala assim, olha, no dia de Pentecostes, todo mundo sabe o que é Pentecostes, gente? Não? Sim? Não? Pentecostes, o chamado dia de Pentecostes, que aliás essa festa de Pentecostes era antiga, antes mesmo do chamado dia de Pentecostes aqui. Mas o dia de Pentecostes foi um fato inusitado, porque os discípulos estavam reunidos depois da partida de Jesus para pregar, para falar do Evangelho, e é interessante porque
o Emmanuel vai falar de 8 tribos aqui. As tribos, né, daquela região não são tribos, são estados. É igual nós aqui, né? No Brasil não tem Minas, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, não tem? Então lá a gente chama tribos. E havia 12 tribos diferentes, ou seja, 12 nacionalidades, 12 pessoas que falavam com a língua diferente. E os discípulos não conheciam aquelas línguas, nem sabiam falar, né? Eles não eram poliglota. E acontece que eles vão narrar o Evangelho, vão falar do Evangelho, vão pregar o Evangelho, e os 12 idiomas entendem perfeitamente. Como se eu falasse aqui o japonês, né? Ou o mandarim, que é o chinês, né? Ou sei lá, e todo mundo entendesse. O inglês até não, porque a maioria de vocês vão entender, né? Mas e todo mundo entendesse perfeitamente. Foi isso que aconteceu, e esse fenômeno ficou conhecido como Dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, diz Emmanuel, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Aí ele vai citar 8 aqui, mas quando a gente vai pesquisar são 12. Ele cita alguns, né? Filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos, que aglomeravam na praça extensa quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. O excepcional está aí. Atendeu em seu idioma particular. Cada grupo dos 12 estrangeiros estava lá em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito no geral. Era mais ou menos assim, se Pedro estivesse falando, Pedro pregando o Evangelho, tinha 12, e todos os 12 entendiam. Está claro isso, não está, gente? Sem não compreender aquela língua, mas todos os outros entendiam como se estivesse falando a língua dele. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito em geral. Então todo mundo fica assim, quando acontece um fenômeno, e quando é um fenômeno, lá nesse movimento aí, quando a gente vai aprofundar e estudar, aconteceu um monte de coisa, um monte de fenômeno físico, aconteceu língua de fogo, né? Aquela claridade, quando você vai pegar, que o Emmanuel pegou só um pedacinho aqui, para poder conversar, para elucidar, mas quando você vai ver, aconteceu um monte de coisa, de fenômeno mediúnico ali, seja de efeito físico ou intelectual, porque essa genoglossia, não é? O poliglota mesmo da língua do ponto de vista de mediunidade. Aconteceu um monte de fenômeno nesse dia, e todo mundo fica com uma surpresa geral. E aí o Emmanuel já começa a falar de cara. Não faltaram céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Gente, quando nós não estamos com disposição, com a mente e com o coração aberto, quando nós não estamos querendo elevar nosso padrão de consciência, não adianta, não resolve. Isso não resolve. Pode acontecer o que acontecer, que não vai adiantar para você. É porque Jesus fala isso, né? Julgar pérolas aos porcos. Assim, não vai resolver. Você pode fazer qualquer coisa, que aquele coração e aquela mente não tem recepção para aquilo. Não adianta, não. Por isso Jesus falou assim com os discípulos, quando mandou eles para pregar: não vades ter com gentios. Não, com a gentil agora não. Ides antes as ovelhas perdidas de Israel. Você já deve ter visto esse trecho também. Assim, o gentil agora não. O gentil vai vir um cara aí bruto, pesado. Tal de Miguel, estava falando dele aqui na reunião passada. O cara é sistemático, o tal de Paulo. É esse Paulo que vai no gentil. Vocês agora não, porque vocês estão preparados. Vocês vão falar, não vai adiantar nada. É Paulo que vai. Esse Paulo que vai chegar a hora deles, daqui uns anos, mas não é agora não. Jesus fala, não vai ter com gentil. Não adianta. Nós terminamos na terça-feira o capítulo 31 da obra Nosso Lar, monumental, extraordinária, best-seller, obra Nosso Lar, a primeira das subsidiárias, monstruosa,
a que fez os norte-americanos buscar Chico aqui para estudar ele e outras mais. Terminamos o capítulo 31, cujo título é Vampiro. Entramos no 32 agora, que é as visitas da veneranda, não é? Coisa assim. E lá tem um fato inusitado que chama atenção, que é uma senhora que está com espírito, que está tentando entrar em nosso lar e pede o máximo de socorro, e pede clemência e tal. E aí vem o André Luiz e outros mais para olhar, fala assim, nossa, a mulher pedindo socorro, deixa eu entrar, eu preciso de ajuda, recém-chegada do umbral, uma situação bem complexa, e aí vem outro, né? E as pessoas que os espíritos falam, nossa gente, olha para você ver, tem umas manchas negras, mas quem não tem mancha negra, né? Tem umas manchinhas pretas lá, contou 1, 2, 3, 58 manchas, olha, mas quem não tem, todo mundo errou, né? Traz para cá, a gente precisa de acolher, e nós ficamos no estudo assim, se a gente não acolher, faltar com a caridade, esse é o primeiro momento. Como é que você não acolhe uma pessoa que está pedindo socorro? Mas não é função nossa, nós não temos autoridade para colocar para dentro. Vamos chamar o Paulo, o chefe dos vigilantes. Aí chama o Paulo olha, só o semblante dele fica abismado, fala, olha direito o que é 58. Tratava-se de um espírito que na última encarnação era médico, ginecologista, e tinha auxiliado, contribuído, feito 58 abortos. Abortos assim. O Paulo, quando via as imagens, via a imagem dos espíritos sendo retirado, esquartejado, cortado do útero, e alguns retirado e asfixiado. Ele via isso, 58 abortos. Você fala com ela, mas minha filha, mas a senhora não tem arrependimento? Arrependimento de que eu não fiz nada e tal, e aí fica brava, aquele negócio todo, e fala, então vai embora, vai daqui e fica entregue à própria sorte. E eu falo, não, cadê a caridade? Tem cabimento um negócio desse, não? Onde está a caridade? Vai daqui e entrega, não tem condições de ser auxiliar, nem quer, aqui é lugar de quem vai aceitar remédio e trabalho. Isso é igual a casa espírita. Aqui é para quem quer remédio, o remédio é evangelioterapia, é a mudança do padrão vibratório para uma conexão de mediunidade melhor, para um movimento de simbiose espiritual melhor, para uma fotossíntese espiritual melhor na sua vida. Remédio e trabalho no seu dia a dia. Então, e aí foi entregue a promoção, nós ficamos, né, Patrícia? A gente ficou falando desse capítulo 3 semanas, nossa, não é possível, como é que nós vamos e tal, mas a gente vai ver que foi a mais pura caridade deixar, porque não tem condição. Então, é isso que o Paulo está falando aqui, o Emmanuel, se materializasse o espírito aqui agora, tivesse um médium de efeito físico, e doasse o ectoplasma, e materializasse aqui agora, na frente das câmeras, aqui tá ao vivo, né? E aí o Espírito começasse a dar mensagem, falasse mensagem de cunho elevado, vocês podem ter certeza que a gente ia sair daqui falando, vocês viram o que aquele negritinho fez lá, aquela marcha que ele fez? Eles viram, tem um negócio de 3D, aí colocaram um negócio 3D, isso não ia nos convencer se nós não tivéssemos com a mente, com o coração conectado na mensagem. Nada que fizer, nada que qualquer um fizer, não vai te convencer se você não quiser. Ninguém, não vai ter jeito, não vai, porque não tem receptividade. Por isso que às vezes a gente precisa ser trabalhado, burilado, na maioria das vezes na dor, para a gente abrir um campo de recepção. O próprio Espírito André Luiz foi 8 anos depois do desencarne, burilado na dor para abrir um campo de percepção, para receber um benefício mediúnico. E aí continua assim, né? Não faltaram esses que falaram assim, olha, isso é loucura ou embriaguez desse pessoal que estava lá, isso é uma doidura desse povo. Simão Pedro destaca-se a esclarecer que se trata da luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. E isso está em todas as profecias. Simão Pedro fala, não, isso é a luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. Claro, na linguagem, na metáfora do entendimento muito materializado de todos nós. Tudo que a gente vai falar e todas as tradições bíblicas é tudo materializado. É falar que Deus castiga, o movimento que é feito é como se Deus fosse uma pessoa,
um homem, né, barbudão, um homem de barba, tipo baú, assim, né, grandão e tal, mas sentado com um cajado na mão e tal. Tudo que fala é com essa percepção, porque nós vivemos e muito materializado, e para a gente compreender, é quase que tem que materializar mesmo como uma criança que está alfabetizando, que não dá para ensinar que 1 mais 1 é 2. Mais que uma banana, mais uma banana, são 2 bananas, ela compreende muito bem. É isso que é falado para nós. O vocabulário que é trazido, ele é assim. Só que, é claro, vem a doutrina para sutilizar e descortinar essa simbologia, esse rito, esse mito, é um mito mesmo, é falado em forma de mito, mas pura verdade. São metáforas. São histórias no sentido figurado, e frases e palavras com sentido figurado, e que a gente precisa descortinar isso. É o que ele quer dizer, o que abrir a comporta para a gente receber intuição para poder entender, porque se você for direto, você não consegue entender. E aí o Pedro fala isso: desde esse dia as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo. Aí a espiritualidade, é o que a Amanda está falando, isso é um marco de interferência, de intuição, de movimento, de fecundar mente e coração entre os 2 planos. Ele está falando, desde esse dia jorraram os quase 32 bilhões de espíritos que estão fazendo evolução aqui na Terra, passaram agora numa permuta quase que incessante e constante. Assim, esse dia é um marco do ponto de vista de evolução de nós, homos sapiens, de pensamento contínuo, né? Continuado, é um marco de evolução. É isso que o Emmanuel está falando, nesse dia de Pentecostes, é aquelas promessas que vão sendo cumpridas dentro do movimento de evolução da espécie, como veio o próprio Cristo, que era prometido, os profetas Isaías e todos os outros, como veio ele mesmo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Cordeiro, imitando o Cordeiro passado da tradição, o Cordeiro de Deus, todos esses nomes que são trazidos eram já previamente anunciados. E aí ele fala, até aí os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante quebraram a influência do meio. Olha o que está falando. Os discípulos eram frágeis, tanto que Pedro negou 3 vezes. Judas, né, teve um episódio complexo dele lá. Tomé, só acredito vendo, só se eu tocar nas feridas dele, né? Discípulo cheio de fragilidade, né? Fala assim, até aí os discípulos eram frágeis, até Pentecostes, mas depois de Pentecostes mudou, pessoal, porque ele fala assim, eles quebram a influência do meio, passam a fazer um monte de coisa, quebrar a influência do meio, porque o meio nos influencia o tempo inteiro. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, tudo nos influencia. Uma roupa que você veste está influenciando o outro, né? Você entra na casa espírita, eu fui no Obreiros agora, 19 horas, fui falar lá no Obreiros. Aí eu passo na Venezuela, sempre que eles me convidam para falar, tem um bar lá, eu passo 18h40, 18h30 mais ou menos, e tem um bar na esquina lá, que eu fico encabulado porque já está cheio esse horário, cheio, o bar até arrumadinho, sabe? Mas está cheio, 99% são homens, tudo bebendo, parece que eles estão numa alegria lá danada, sabe? Que interesse, parece que não tem a hora de terminar a jornada de trabalho para ir para lá. Mas se você notar as coisas que tem no bar, você vai ver que elas não elevam o seu nível de consciência. Não tem sugestão de elevação de nível de consciência. Inclusive eu aposto que as conversações que são tratadas lá não elevam o seu nível de consciência. Todo o meio te influencia. Aí eu chego na casa de obreiros, já está tocando a musiquinha, que é a musiquinha, né? Falou, já estou elevando meu nível de consciência. Está todo mundo sentado em silêncio, numa reflexão. Eu olho no quadro, tem um quadro sugestionando, um quadro bonito. Na mesa tem um jarro de flor. Diminui meu nível de consciência ou eleva meu nível de consciência? Me puxa para o chão ou me eleva para cima? Pelo amor de Deus, gente, tudo nos influencia. O tempo inteiro, a todo momento. O tempo inteiro. Agora, Kardec vai perguntar, Livro dos Espíritos,
Os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: de ordinário, muito mais do que imagina. De ordinário, é até pesada a fala deles, né? Mas se você estiver com raiva, briga com Kardec, não é comigo. De ordinário, são eles que vos dirigem. É tanta influência que você não sabe se o pensamento é seu ou se é sugestionado. Olha que coisa. Mas quando você eleva seu nível de vibração, quando você conecta na perspectiva do ser humano, que é ser humano de combate ao orgulho e egoísmo, gente, aí também é a mesma coisa. Aí você sugestiona as pessoas se sugestionam, é sempre assim, nesse ambiente em que nós vamos fecundando o coração e recebendo também a sementinha do coração de outro. Encarnado e desencarnado. Uai, você não está dormindo hoje não, Cláudio? O que está acontecendo? Encarnado ou desencarnado? Ele está atentão ali, cara. Estou feliz, velho. Nossa, o cara está vibrando ali com o olhão regalado. Não pode falar não, né? Gente, essa influência o tempo inteiro. Então imagina, por isso que os discípulos, não, a partir de agora, eles entraram num patamar de vibração diferente. Conexão com o Evangelho de Jesus. Conexão com Cristo. Não, aí é meu celular que acabando a bateria ali com 2% só. Eu vou e pego o carregador e conecto ele ali. O trem começa a rodar e começa a encher. Aí foi isso que aconteceu com os discípulos. Até aquele momento eram frágeis, mas na hora que eles mudam o conteúdo, muda a vibração, muda o ritmo da sua vida, o ritmo do seu pensamento, que a conexão de mediunidade se transmite através do pensamento. É o pensamento, é a mente que expande, é a expansão da mente que capta, que recebe nesse oceano de vibrações, nesse emaranhado que nós chamamos de fluido cósmico universal, que você pode chamar de qualquer coisa, mas esse oceano de vibrações que liga cada um de nós e que a gente vai captando aquilo cujas nossas vibrações, nossa vontade, que não é nem desejo, nossa vontade, nossa sintonia dá conta. Aí, é assim que acontece. Aí você muda a sua vida. Aí alguém vem aqui e escuta 20 minutos de evangelho e sai aqui com a vida completamente modificada. Fala, não, eu não imaginava, não. Depois que eu vi aqui, eu não preciso mais nada, não. Minha vida é outra e modifica a vida completamente. Alterou o padrão vibratório, entrou numa expansão da mente fora do normal, quis fazer isso voluntariamente. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Saiu do movimento de fragilidade para agora tornar forte. Por isso que eu entrei falando que se não fosse mediunidade, não estava falando em casa espírita. É por isso, porque da gente mesmo a gente sabe da nossa fragilidade, mas dos recursos que a espiritualidade traz para nós em todos os movimentos da vida, em todos. Então, você vai falar de mediunidade, não pensa de mediunidade em casa espírita, não, nem mesa mediúnica, não pensa nisso, não. Mediunidade é na vida, gente. Não pensa nisso, não. A mediunidade está cozinhando, mediunidade lecionando, mediunidade consertando, mediunidade varrendo, tudo. É isso, nós estamos recebendo influência o tempo inteiro. A gente vai vendo isso nas obras aqui o tempo inteiro, como que é esse movimento de troca, de sustentação, porque é isso que a gente faz, a gente não inventa nada. Fulano é o inventor da lâmpada elétrica, não, descobriu, porque captou no seu movimento de mediunidade. Por que a nona sinfonia de Beethoven foi só ele que captou? Por quê? Porque ela estava aí, mas só ele que elevou o padrão vibratório na arte para captar a nona sinfonia. Só ele que elevou o padrão vibratório. Está aí para nós. Mediunidade é isso, abrir as comportas no movimento de humanização que nós devemos, que a gente deve estar, que é muito além do que nós temos feito, do sobreviver e procriar, que é isso que a gente faz, sobrevive e procria, é isso. Tudo que você vai fazer quase está dentro desse contexto. Todos os filmes que você assiste, todas as séries que você assiste, o que te atrai é isso, é o sobreviver, dentro das perspectivas de prazeres e coisas da horizontalidade, e procriar, idêntico ao que os animais fazem. E apesar de estarmos
em outro reino. É idêntico ao que eles fazem. É claro que tem que ter uma perspectiva diferente para nós, por isso que foi um marco mesmo. É claro, isso é por óbvio. Eu não sei se vocês já leram uma aula que chama O Mundo de Sofia, Ivan já leu com certeza, né? Leitora, e é um clássicozinho da filosofia adolescente, quase, a introdução à filosofia, mas de fato é profunda, né? Para quem gosta de filosofia, é bem profundo, porque na verdade a filosofia é o amor, a sabedoria mesmo, é amar, é ter vontade de entender, de aprofundar em questões mais relevantes na nossa vida. Por isso que os discípulos ficarem imperturbáveis a partir desse momento aqui, porque entraram numa conexão diferente. Mas no primeiro capítulo fala o autor vai falar, e eu não recordo muito bem, mas é bem assim, que é como se você pegasse, ele vai dar o exemplo de pegar fazer um boneco de barro. Você faz um boneco de barro, aí você sopra nele, aí ele ganha vida. Nessa primeira manifestação de vida, quais são as perguntas que ele vai fazer? E aí compara esse boneco de barro com a gente hoje. Qual pergunta que você faz hoje na sua vida? Pensa, o que você fala? Qual que é a sua pergunta? Que dia que eu devo buscar? Qual pergunta, gente, que você faz hoje na sua vida? Qual que é? Qual que é as perguntas? São perguntas de futilidade. Eu não vou pagar um pacote, vou para a praia ano que vem. Esse ano não, mas ano que vem eu vou. Então. E não estou falando que é ruim não, tá? E não estou falando que é... Só não pode ser isso, só, né, Baú? Não, então, o que eu vou comer de tarde, amanhã de manhã, meu café, eu vou fazer uma dieta, eu vou correr, eu estou fazendo aquilo outro, vou fazer isso, vou passar no concurso, eu vou não sei das quantas. As perguntas são nesse movimento que não está errado, gente, mas não precisava aprofundar, não. Esse boneco do sopro de vida, ele vai perguntar assim: quem me criou? Qual que é a minha missão aqui na Terra? O que é Terra? Esse lugar que eu estou, qual que é a minha missão? Que não sabe nem que é Terra. Qual que é a minha missão aqui? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu devo ir? São perguntas relevantes? São relevantes. Qual que é o movimento todos esses bonecos de barro que estão criados aqui? O que nós todo mundo temos que fazer em conjunto? O que me eleva? O que faz com que eu cumpra o meu objetivo enquanto um reino acima do animal? Que é só comer e procriar, e nós falamos até ontem, né, Madrid? Fala assim, você põe um cachorro em cima de uma cadeira. O que tira o cachorro de cima da cadeira? Como é que ele sai de lá? Sem você tirar. Porque ninguém vai te tirar e vai violar seu livre-arbítrio, não. O que tira o cachorro de cima da cadeira? É o que, gente? É só o medo e o desejo, não é? Você falar assim, aí alguém vai falar assim: sai cachorro, sai! Não é medo? Ele vai sair de medo? Alguém vai falar assim: chama ele. Não é a vontade, o desejo de receber um afago e tal? Se você chamar ele, se você pôr uma comida para ele, não é o desejo? É isso, é só isso, mais nada vai tirar ele de lá. É só isso. E é esse movimento que a gente tem feito até então. A gente não eleva o padrão vibratório para falar aquilo que nós íamos falar aqui, não. Ou seja, entrar num movimento de vida diferente daquele que nós temos feito então. Entrar num movimento diferente. Sem a gente abrir essas comportas do acolhimento, sem a gente quebrar egoísmo e orgulho que está na raiz de todos os males, nas nossas atitudes no dia a dia, sem a gente caminhar para aprender, para desenvolver, sem a gente renunciar, sem a gente ter resiliência, sem a gente ser disruptivo, né, que é a palavra do momento, sem isso aí nós não vamos em lugar nenhum, não. Nós vamos ficar nesse ramerrão animalizado. É por isso que os discípulos, eles quebraram a influência do meio e deram o que tinha que dar. E aí eles começaram a curar, levantar os infortunados e por aí foi. Vai falar assim: o poder de Jesus se lhe comunicara as energias reduzidas. Esse é o carregamento do celular. É isso. O poder de Jesus, não pensa em Jesus homem, não. Pensa no que ele representa.
que o próprio Emmanuel fala nessa obra que Caminho, Verdade e Vida, que é a materialização do amor aqui na Terra. Isso é o que ele representa, isso é o poder de Jesus, isso é entrar num padrão de consciência elevado, de servir, de trabalhar, de operar. Ô gente, e é uma bênção a convicção da mortalidade, não é nem crença não é nem acreditar não, eu não acredito na mortalidade não, eu sei, é convicção. Não é questão de acreditar, não, é convicção. Isso é uma bênção, porque diante de qualquer dificuldade e de qualquer experiência que você tem que viver, você vai para viver essa experiência, você vai com a mente, com o coração aberto, entendendo que você precisa extrair desse movimento que a vida te colocou as melhores lições. Precisa extrair as melhores lições. Na conexão com Jesus, é por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus parece presunçoso, né? Orgulhoso. Por que é só ele que é o caminho, a verdade e a vida? Não tem outro, não. É porque ele não está falando de nenhuma figura de homem, não. Ele está falando o que eu represento, o que eu estou representando é a lei divina na Terra. Eu represento a conexão do homem na fraternidade e no amor. E se ele conecta na fraternidade e no amor, nas suas decisões, rompendo suas barreiras, suas dificuldades, se ele caminha nessa direção, ele é a verdade, ele é a própria vida, ele vai caminhar em equilíbrio na Terra. É por isso que ele fala isso, e que parece presunção da parte dele, mas que em hipótese nenhuma, e que parece que é algo muito religioso, né? É muito prosélico, né? A gente, como se a gente estivesse fazendo proselitismo. Não, isso é filosófico, isso é muito mais, sabe? Isso não é religião como a gente entende, não. É religião de religar, é de religar mesmo, de conectar a criatura com o Criador num propósito para a própria humanidade, num propósito da própria criação de cada um mesmo, a benefício de cada um de nós. É por isso que umas pessoas caminham e evoluem de tal forma, e outras às vezes ficam igual uma criança chorando, amassando barro no mesmo lugar. É porque se conectam com essa mensagem, é porque de fato percebe a grandiosidade disso, percebe o objetivo das experiências que nós estamos passando aqui, percebe essa interferência o tempo inteiro de um e de outro, sabe? E fica assim: não, tem hora que eu não sei, essa ideia não é minha não. Quando vem as ideias na cabeça assim, que a gente custa saber se é da gente ou se foi soprado por algum espírito, né, que nós estamos mergulhados, ou mesmo encarnado, que a gente capta. É como se a gente rastreasse o psiquismo um do outro. É difícil de entender isso, gente. Se você entra na sintonia dele, você rastreia o psiquismo dele, aonde que está. Você é influenciado aquilo, você rastreia o psiquismo. Se você bambear ali, você está cantarolando uma música que você nem gosta e ela não sai da sua cabeça e tal, você entrou naquela sintonia, naquela vibração, que acontece com todo mundo. Nós não gosto dessa música, mas não sai da minha cabeça e tal, que entrou ali. Nós estamos juntos. A gente está junto aí, esse emaranhado. Aí se eu entro num patamar diferente de vibração, com uma proposta de vida diferente, porque o conteúdo de vida que nós temos, o conceito de vida, você modifica esse conceito de vida com uma proposta diferente, você modifica a sua própria vida. É isso que acontece. E aí com a conexão, por isso que eu falo, o poder de Jesus se lhe comunicar às energias reduzidas. Aí era energia reduzida. Agora, com Jesus você pode muito mais, por isso que os discípulos colocaram e puderam muito mais. Na mediunidade é isso, gente. Não é mediunidade na mesa mediúnica, não. A gente pensa mediunidade na casa espírita, né? Não, mediunidade na vida, em tudo. Abrir a comporta psíquica, abrir o coração. Tem uma amiga minha que é médica, trabalha conosco, e ela é muito justa e bondosa. E ela tem uma especialidade, ela é reumatologista, e ela faz cada diagnóstico de outras especialidades, e eu tenho certeza da mão da espiritualidade. Eu já falei isso com ela algumas vezes, eu tenho certeza, e os espíritos falam isso para cada médico encarnado, um médico desencarnado. Se ele tem se ele está com o padrão de elevação, se ele está superior, não erra não. O médico desencarnado, os espíritos estão ali, ó, é impressionante os diagnósticos. Eu falo com a Fernanda,
para o bem. Você pode falar o mal, né? Se estiver falando mal dela, ele não podia falar o mal, não. Mas eu falo, Fernanda, você faz algum diagnóstico, seu coração está conectado no bem. Aí fala, tá. Não, seu coração está conectado no bem. É impressionante as questões que ela coloca. É sempre assim, sabe? Em todo ambiente que a gente vai, em tudo que a gente faz, a gente vai impregnando tudo. Nossas roupas são impregnadas das nossas vibrações. O ambiente que você vive, né? A casa que você está, é completamente impregnado. Eu estou falando desse movimento, tudo que está tem um sentido, até a cor que você pinta a parede do seu quarto, do ambiente que você está. A casa, né? A casa, o Gibran, Khalil Gibran, tem uma página que fala a respeito da casa, o pedreiro fala sobre a casa, ele fala sobre a casa, e ele começa a falar da casa. O negócio é tão profundo, a maneira que ele coloca, e de fato assim, na casa que você entra, ela eleva o seu padrão vibratório, ela diminui seu padrão vibratório. O que tem lá que sugestiona numa conexão com o natural, com a natureza? Ou é só o ambiente que você afunda nas almofadas e tem que tirar o máximo de conforto, você descansar o físico? Não, porque ela não foi feita para isso, não. O que tem lá? O que tem nas paredes? Que tipo de mobília que tem? Tudo isso aí influencia na nossa vida. A água que você bebe lá está impregnada das suas vibrações. Impregnada das suas vibrações. Você pode ter certeza disso. Bebeu das vibrações quem está ali, né? Por isso que na casa espírita a gente tem a água fluidificada ali, porque a água ela retém essas vibrações. E a espiritualidade vai colocando ali, né? O remédio para um, para outro. Então, na sua casa, da mesma forma, a água que você toma na casa de alguém também, que às vezes tem um pensamento malsano, está impregnado de vibrações, a gente precisa ter o máximo de cuidado com isso, porque a gente contamina. Tem um capítulo do livro Mecanismo da Mediunidade, vai falar a respeito disso. Você contamina, você dá uma infecção, fala de infecção, você contamina com esses ambientes, contamina, você entra, você cria doença, inclusive moléstia no corpo físico, por participar desses movimentos que não tem asepsia, não tem limpeza, portanto não tem uma vibração sutil, não tem. A gente precisa pensar nisso. E nesse movimento nosso de convivência uns com os outros, nós também vamos influenciando uns com os outros. Então é importante que a gente não fique realizando ou fazendo ou fomentando maiores inimizades. Não é claro, num aspecto de consciência muito tranquilo, que agradar todo mundo a gente não vai conseguir. As pessoas sempre vão te culpar de alguma coisa, vão falar alguma coisa, né? Vamos supor que você terminou com a namorada, ela vai falar, não, o que ele fez comigo? Eu não gosto dele mais, porque ele me prometeu e agora não cumpriu. Vai ter sempre alguém que vai desagradar, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você estar com consciência tranquila de que você está fazendo melhor num movimento de justiça, dentro da justiça que você tem, que você consegue, que você está fazendo melhor, que você não pratica o mal assintosamente, porque mesmo assim você vai fazer ligações, e a gente tem ligação de reencarnações passadas, que a espiritualidade não pode nem colocar com a gente agora, nessa oportunidade, que nós não daríamos conta. É tão ferrenho. Aí você nasce ali numa família, e você fala, nossa, mas eu tenho essa dificuldade com eles, mas não é tanto não, é algo que você consegue superar. Tem casos ali absolutamente complexos. Eu já contei aqui uma vez, mas eu lembro quando eu fui numa reunião num centro que tinha aqui, que não tem mais, lá no Curtume, era no Papão do Sul, os mais experientes aí, né, gente? Vou falar mais antigo e mais velho. O centro era grande, a gente pegava fila para entrar, eles distribuíam lá carretas e carretas, era aquele montoado de cesta básica, fazia um trabalho bonito, um trabalho de mediunidade. O trabalho de mediunidade deles era na mesa mediúnica, que chamava todo mundo, várias pessoas, eram uns 40 pessoas, Miguel, na mesa mediúnica, e ia pegando na hora. É complexo do ponto de vista doutrinário para nós, porque a reunião mediúnica ela precisa de uma sintonia. A gente vai fazer reunião mediúnica, você estuda ali com um grupo, ali um ano e meio, vai fazer sintonia, vai para experimentação, você vai gostando da pessoa, né, Micael? Você fala, Micael, esse cara fala mentira para danar, eu amo ele assim mesmo, né? Não, gente, ele fala não. É só um exemplo, né? Micael, ele é assim, assado, ele está se propondo a melhorar, mas eu já acostumei com ele, eu amo ele assim mesmo. Tem problema. Isso é que acontece no grupo mediúnico. Você vai criando sintonia para possibilitar
essa manifestação mais fidedigna, porque senão ela é complexa. É como se fosse uma família, você cria um grupo, né, velho? Nossa, o grupo mediúnico, você é uma família, você vai ali, aí vai manifestar através da MEG, eu já sei, isso é a MEG, as manifestações vêm dela, é tudo desse jeito mesmo e tal. Você vai conhecendo e vai no trabalho sendo realizado, mas lá eles faziam diferente. E quem fala isso é Kardec, é o livro dos médios, né? Lá eles faziam diferente. Lá eu fui para ir numa palestra, foi eu e o Wander. Fomos numa palestra de um dentista que ia fazer. O dentista veio de Belo Horizonte e o cara ia falar sobre Paulo Estevam. Como eu não gosto de Paulo Estevam quase nada, na obra, apaixonado com a obra, falei, nós vamos. E o sujeito, ele cantou em 1h20 mais ou menos, ele cantou a obra inteira, desde o primeiro capítulo, no ano de 34, na cidade de Corinto, quase que de forma poética. Eu falei, não, ele vai saltar um capítulo, ele vai perder um detalhe. Não, primeira e segunda parte. No final, eu estava emocionado de ver a fala daquele velhinho, daquela forma, completamente inspirado, mediunidade assim, na alta mesmo. Mas aí terminou essa parte, essa gente, agora nós vamos passar para a reunião mediúnica. Aí foi uns dois rapazes lá, chamando as pessoas. Aí estava eu e a Tivana, me chamou, mas não chamou ela não, porque é só espírito mais superior, né? Os subordinados ficavam, não, brincadeira, gente. Não sei quem ele chamou não, mas foi chamando você sim, você não. E ela ficou esperando, não sei se ela lembra disso, mas ela ficou esperando. Foi chamando você. E compôs a mesa mediúnica, mais os médios deles lá, mais uns 2 dialogadores e tal. Aí teve a primeira manifestação, uma coisa que a gente recorda, né? Quase 30 anos deve ter isso, mais ou menos. E aí a primeira manifestação, um espírito de um rapaz que eu conhecia, ouvi falar do desencargo dele aqui na 040, pastor, até conheci, policial rodoviário federal, de nome Marco Antônio, desencarnou de um acidente aqui na 040, e a manifestação foi ele, e ele nem sabia que tinha desencarnado, e ele falando do acidente, e eu que sabia do acidente, e outros que sabiam, percebemos que era ele, e perguntaram o nome dele e tal, ele falou, mas as pessoas que estavam lá não conheciam não, mas ele nem sabia que tinha desencarnado. Aí o dialogador falou, conversou e tal, aí teve aquele movimento de doutrinação, choque anímico e tudo mais. Aí levantou o rapaz da mesa e falou, quem é Robson aí? Quem é Robson aí? É claro que eu fiquei caladinho, não sou bom, podia ter outro Robson lá, né? E quem é Robson aí? Foi perguntando, eu fiquei caladinho, eu não falei nada. Aí esse rapaz veio andando, e eu estava lá na ponta da mesa, ele do lado de cá, longe, distância longe mesmo, imagina 30 pessoas sentadas. Ele veio andando, parou atrás de mim. Eu senti igual aquela mulher hemorroísa, sabe, quando tocou no manto de Jesus. Foi eu, Senhor, foi eu! Guardava a certeza que te tocado seria curado. Aí ele falou, eu sei que é Robson, falei, só para sem cabeça, sou eu. Parou atrás de mim, gente, ninguém me conhecia lá, não sei minha esposa. E aí ele falou assim, olha, tem um espírito aqui que eu estou custando de segurar, minha vontade é de enforcar. Ele está muito, ele tem ódio de você, mais ódio. E assim, foi falando. E eu já tinha um tempo de doutrina, então eu fiquei mais ou menos razoavelmente tranquilo, estava impactado pela palestra da obra Paulo Estevam, a Evangelioterapia, isso é o mais importante que tem. Falei para ele, eu não estou lembrado de nada, se eu pudesse pedir desculpa e perdão, graças a Deus, que eu não lembro, eu esqueci do passado, né, gente? É uma bênção, eu esqueci do passado, eu não estou lembrado de nada. E eu lembro que eu falei assim, fala para ele que se ele estiver me acompanhando, ele está vendo que eu estou esforçando para mudar. Foi isso que eu falei. Então, existe um monte de ligações, que estão aí desencarnados e que nós temos ajustes para fazer. E a nossa atitude de hoje pode fazer esse ajuste até com o desencarnado, porque ele vai estar conosco, vai ver o nosso movimento de trabalho, percebe a nossa mudança e nós vamos alinhando dentro da proposta de Jesus. Não precisa esperar ele reencarnar para estar comigo, não. Por isso, gente, é agora, é o presente, é agora. É esse momento presente, não é muito com o passado, não, é agora. Você só consegue alterar alguma coisa na vida se você fizer agora. Emprega toda a sua energia no bem, no justo, no belo.
Que ninguém conte com você para nenhuma destruição, para nada de negativo. Nem minhas filhas, pai, eu vou fazer isso, assim, assado. Isso vai dar problema, não faça, isso não é correto. Eu vou fazer. Não conte comigo. Não conte. Você vai segurar essa bronca sozinho. Pode ser minha filha, o amor da minha vida. Não conte, não envolva com isso. Não envolva. Saneie o seu canal para você receber intuição. Saneie. Vai ficando saneado. Vai ficando saneado. Você erra, não errei, mas eu queria acertar, mas agora eu não erro mais. Eu já tive essa experiência e vai. Isso é mediunidade. É esse movimento de mediunidade que a gente precisa fazer. Abrir as comportas psíquicas. É isso que a gente precisa fazer. Sanear mesmo, saneando. No presente, dando o seu melhor, empregando toda a sua energia naquilo que você estiver fazendo, consciente e presente do que você está fazendo, querendo fazer o melhor, tanto, sabe, gente, vibrando com aquilo, que aí você contribui, aí você é canal vivo, pode ter certeza. É por isso que o apóstolo Paulo falou no finalzinho da sua trajetória: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.